Começamos agora mais um programa Doctor Entrevista e hoje eu estou recebendo dois convidados, o Sargento Costa e o Subtenente César. Todos os dois estão à frente do TG 04003 de Caratinga há 2 anos e é com muita honra que eu recebo os dois aqui. Eu gostaria de agradecer a presença. Nós que agradecemos aí a oportunidade, de estarmos aqui para falar um pouco do tiro de guerra. Isso, vamos falar um pouquinho de como que funciona, E também um pouco da história dos senhores, O Sargento Costa é do Rio de Janeiro e o senhor subtenente é de Recife. Isso. Como que foi essa escolha, pelo Exército, pela profissão? Conta pra gente um pouquinho da sua história. Na minha situação, meu pai era militar, serviu o Exército, depois passou para PM, ele era músico, entrou como soldado e foi até major. Então a gente já tinha a vivência do militarismo dele. Ele está lá. Estudei no Colégio da Polícia. Aos 18 anos fui servir na Força Aérea, servi na Base Aérea de Salvador. Apesar de ser de Recife, nós estávamos morando em Salvador. Servi na Base Aérea de Salvador e de lá fiz o concurso para a ESA, consegui êxito e estou até hoje. Então é o vínculo, aquela vocação de você estar convivendo todo dia com seu pai, que é militar, a família da parte do meu pai, muitos militares, da aeronáutica, do Exército, da Marinha, e aí estimulou a seguir essa carreira, Sim. E estamos aqui até hoje com muito prazer e muito orgulho de estar servindo no Exército Brasileiro. O Sargento Costa também veio de família militar? Não, na minha situação é um pouquinho diferente. Eu estudava normalmente e comecei a trabalhar, alternando trabalho com estudo ali aos 14 anos. E aí isso me motivou a vir para a capital, para o Rio. E todo dia eu passava em frente ao Comando da Marinha e ao Comando Militar do Leste no Exército. E eu ficava vidrado com aquilo ali. Então acho que naquele momento ali acendeu a centelha de fazer parte. E com 17 anos eu fiz o concurso para a Marinha. Fui soldado da Marinha durante 5 anos e fiz o concurso para o Exército. E aí, onde começou a carreira no Exército. Em 96, já rodei algumas partes aí do nosso Brasil, já pela Marinha, conheci algumas partes do mundo também. Então foi mais ou menos assim. Ai, que legal. E o senhor estava me contando que para participar, para trabalhar no TG, para servir no TG, é feita uma seleção, um teste até bem rigoroso. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho. Correto. Na nossa vida no Exército, nós temos que cumprir ordens, hierarquia e disciplina. Então, na maior parte da nossa vida, a gente tem que dar vazão às ordens que são emanadas. Então, a maioria das nossas transferências são ordenadas. Mas tem uma fase específica da nossa carreira que nós escolhemos, que é a parte do tiro de guerra. Então, o militar com 2 anos de primeiro sargento e até 2 anos de subtenente, uma faixa ali de 4 anos, ele pode se candidatar a servir no tiro de guerra. Então, a gente recebe algumas opções e enumera essas opções de acordo com a nossa vontade. Então, o tiro de guerra de Caratinga foi a minha terceira opção. Eu estava servindo no Rio de Janeiro, eu escolhi 2 tiros de guerra próximo à cidade onde eu estava servindo e a minha terceira opção foi Caratinga. Então, eu escolhi vir para cá. Eu posso dizer com todo orgulho, nesse tempo todo que eu estou aqui, que eu escolhi estar aqui, numa fase bem específica da minha carreira. E, como eu falei, como você citou, tem um processo seletivo. No nosso ano, abriram 84 vagas para todo o Brasil. Então, foi mais de 3.000 candidatos. Nossa, concorrido. Por todo o Brasil também. E, graças a Deus e ao nosso trabalho, logicamente, fomos selecionados para vir aqui para Caratinga. E foi fácil adaptar, comandante? Saindo lá do... Toda adaptação, ela requer um certo tempo, às vezes mais por parte da família. O militar, ele em si, ele se adapta muito fácil às situações. E Caratinga, especificamente, como o Costa falou, foi a gente que escolheu, estava entre as primeiras opções também, a minha foi a terceira, quarta opção para vir aqui para Caratinga. É uma cidade acolhedora, um povo bastante acolhedor, o que facilita a sua adaptação. O senhor tem filhos? Tenho 3 filhos, uma menina de 11 anos, um garoto de 7 e uma menina mais nova de 6 anos.
E aí aquela questão, para eles, foi a adaptação de ter vindo de uma capital, que é litoral, você tem um pouco mais de opção de lazer, próximo à família, aí você vem para o local, você não tem família, corta algumas coisas, mas depois que entra na escola, vai conhecendo os amigos, vai conhecendo o dia a dia, vai se enturmando, aí ele... E a gente se adapta, é uma função diferente na nossa carreira, como o Costa bem disse, é uma coisa que é a hora que a gente escolhe, mas é uma função totalmente atípica do que a gente faria no quartel. Na nossa formação, a gente não é preparado para ser do tiro de guerra. Né? A gente tem condições de exercer aquele trabalho ali, mas a gente é preparado para o combate, para outras situações. E aqui só são nós dois, e a gente faz praticamente tudo que dentro de um quartel com 500, 600 homens tem que ser feito para a formação do atirador, né? Que é o mesmo que o recruta no serviço obrigatório. Né? Então tem esse encargo. Então, mas a adaptação, pela receptividade da população, ela foi boa. Tivemos alguns senões no início, coisas, né, normais, que fugiram um pouco ali da normalidade, né, entre uma gestão e outra, mas essas dificuldades em cima até de coisas que às vezes a sociedade não sabe. O que era o tiro de guerra? O que é ser um tiro de guerra? Porque tem a noção de que é uma instituição do Exército. Ok, é uma unidade do Exército Brasileiro. Mas através de uma solicitação da Prefeitura. É um convênio entre o Exército e a Prefeitura. O Exército vem com os instrutores, o fardamento que o atirador vai usar, armamento e a munição. E a Prefeitura com todo o resto. Entendi. Né? Inclusive com a moradia dos instrutores. Então, a nossa adaptação teve um pouco de dificuldade, porque chegamos, não tinha essa moradia, né? Mas foi rapidamente contornado, resolvido, e hoje está numa situação mais normalizada, mas depende disso. Então, às vezes, a pessoa tem a noção de que é como se tudo fosse o Exército Brasileiro. Não há conta. Não, o Exército ele respalda a sua credibilidade, mas a Prefeitura ela tem suas diversas obrigações perante a manter, né? Instalações, mobiliário, água, energia, telefone, internet, segurança eletrônica, a parte da moradia, como eu bem falei, e os funcionários, né, da Prefeitura que trabalham com a gente, temos 2 funcionários, um secretário, outro. Então, tem isso aí. Isso aí influenciou um pouco na nossa adaptação, mas pela sociedade não tem quem diga que não se adapte a morar em Caratinga, né? A gente até fala que quem reclama de Caratinga é porque nunca foi numa outra cidade e não sabe o que está deixando de usufruir de tão bom que tem aqui o município, né, de Caratinga. Sim, mas falando de dificuldades, você estava me contando que há um déficit de jovens que não se alistaram, né? E grande parece. Eu queria que você falasse sobre esse assunto e o que pode acontecer com esses jovens. Sim, vai ser interessante ao longo da entrevista abordar como o tiro de guerra, como o serviço militar obrigatório na cidade de Caratinga tem mudado ao longo dos anos. Então, num passado não muito distante, ali na faixa dos 20 anos, o serviço militar aqui era totalmente diferente. Então, a formação era voltada estritamente para a parte militar e fugia um pouco a proposta do tiro de guerra, que era manter o jovem estudando e trabalhando. Essa é a grande sacada do tiro de guerra em comparação com um batalhão do Exército, por exemplo. No batalhão, o soldado tem que parar o ano inteiro a vida dele para se dedicar única e exclusivamente ao Exército. O tiro de guerra não. O tiro de guerra, as instruções são pela manhã, até 8 horas da manhã, e ao longo do dia e da tarde, o atirador ele tem a liberdade para poder estudar, trabalhar, enfim, fazer o que ele dar sequência à atividade laboral dele. No passado isso não acontecia. Então o jovem ele saía muito tarde do tiro de guerra, por volta de 10, 11 horas, e isso atrapalhava o estudo e o trabalho dele, óbvio. Hoje, 20 anos depois, esse atirador ele é empresário na cidade ou ele é pai do jovem de 18 anos. Então, se o pai passou por isso na juventude dele, ele não quer que o filho dele também passe. Então, houve esse bloqueio. Nos últimos 4 anos, os jovens sequer estão se alistando na junta de alistamento. Olha só. Eles não estão indo nem no TG, eles não estão se alistando. Então, hoje a gente está aí numa faixa aí de quase 300 jovens aqui na região que sequer se alistaram. E isso gera um problema muito grande para o jovem.
porque sem ele estar quite com o serviço militar obrigatório, ele não pode tirar passaporte, ele não pode se matricular numa universidade, ele não pode fazer um concurso público e sequer trabalhar com carteira assinada. Então, essa entrevista também, eu acredito que seja muito proveitosa para informar a população que a dinâmica, a didática do tiro de guerra mudou completamente. Inclusive para alguns empresários, né, que o senhor estava me contando, que alguns então não queriam contratar, às vezes, isso, ainda acontece isso. A gente faz um trabalho nas empresas de esclarecimento, porque o empresário que era atirador, ele saía do tiro de guerra 10, 11 horas da manhã. Então, hoje ele como empresário, obviamente ele não vai querer contratar um garoto que vai chegar na empresa 11 horas da manhã. Só que isso não acontece mais. A gente tem a responsabilidade social de qualificar o atirador através de parceiros que nós temos que fornecem cursos profissionalizantes, tentar colocar eles no mercado de trabalho e aqueles que já estão no mercado de trabalho, manter ele no trabalho. Se necessário for, até que ele saia um pouco mais cedo, para que ele esteja 8 horas no ambiente de trabalho dele. Então, nós temos essa responsabilidade e também tentamos atingir o empresário para que ele se conscientize também disso. Então, a gente tem essa problemática ainda na cidade, mas ao longo desses 2 anos, a gente está conseguindo contornar essa situação. E eu percebo que há uma preocupação muito grande de colocar esses jovens numa ação social da comunidade, envolver nos projetos sociais, é verdade, não é? Assim, tem muitos jovens participando de ações na comunidade. Sim, né? Correto. O tiro de guerra, o curso do tiro de guerra, é como se fosse um curso normal. São 480 horas que o atirador tem que cumprir para poder estar capacitado ao término do ano de receber o seu certificado de reservista. Então, nessas 480 horas, além da instrução militar, contém atividades extra classe. Essas atividades servem para envolver o atirador com a comunidade. Então, é por esse motivo que nós fazemos as atividades nas escolas, fazemos atividades com passeatas, com a Semana do Idoso, Semana do Trânsito, Semana de Defesa Civil, tudo para que o atirador se envolva com a comunidade. Obviamente, a comunidade ganha muito com isso, porque sabe que tem o tiro de guerra a serviço da comunidade. Mas o atirador ganha muito mais, porque o jovem, a tendência do jovem é ser egocêntrico, achar que todo o entorno dele converge para ele. E ele percebe que isso não é verdade quando ele entra em contato com uma problemática totalmente diferente da vida dele. Um asilo, por exemplo, uma casa das meninas que tem umas crianças que estão em situação complicada. Então ele começa a entender que os problemas deles não são tão graves. E isso muda bastante. Então essa formação cívica completa do jovem, a gente procura buscar com essas atividades desta classe. Sim. O nosso tempo do primeiro bloco está terminando, mas eu gostaria que o comandante fazer uma pergunta para ver se a gente consegue terminar só nesse tempo. Como que o senhor observa o jovem hoje, esse que chega lá no TG? Então, tem uma diferença de quando o senhor serviu? O senhor nota uma diferença? Como é que... Tem. O jovem, hoje em dia, em relação à nossa época, por exemplo, ele quando chega hoje aos 18 anos, ele não chega tão preparado, né, não tão amadurecido como antigamente. Então ele hoje tem mais oportunidades, às vezes na escola mais facilidade de alguma coisa e os pais, alguns problemas sociais também envolvem isso, pais separados, não ter pai, ter mãe, ou muito protegido e nunca receberam não. Então, tudo para eles é possível. Então, eles acham que tudo, como a gente estava falando, gira em torno dele. Falta Na disciplina. verdade, falta disciplina, né? Falta hierarquia, ele saber que em qualquer ambiente dele, às vezes ele tem a noção, não, só no ambiente militar, não. Em qualquer ambiente da sociedade, nós temos que ter a hierarquia, temos que ter a disciplina, tem que ter o respeito, né, mútuo, a coletividade. Então, o jovem, hoje, ele chega com essa deficiência, né? Essa deficiência, o que tem que ser trabalhado mais ainda. Por isso, essa ação social é tão necessária para que ele se envolva com outras atividades, outras pessoas e veja outros mundos e que não é só o mundo dele. E que ele, se envolvendo com aquilo ali, ele se torna um munícipe melhor e mais capaz para poder ajudar. Até quando sai do tiro de guerra, ele vai ter uma outra noção. Eu posso colaborar melhor com aquilo, com o lar de idoso, com a Semana do Trânsito, eu posso mais ser educado,
né, interagir melhor com a sociedade. Então, ele se torna um cidadão mais completo, né, com amor à pátria, com amor, com civismo, né, com amor à sociedade, com a convivência em harmonia, né, com o próximo. Sim, na verdade, para os pais, né, terem essa visão, é assim, até um apoio até para, né, para a educação dos filhos, então, com certeza. No início a gente sempre faz a palestra com os pais justamente para ter esse apoio e essa troca. Para que o pai... A parceria família, para ter justamente... O pai vai chegar lá, às vezes liga para a gente, ó, aconteceu isso e isso em casa. A gente acerta com ele dentro do TG e ele muda o seu comportamento, volta a respeitar a sua mãe, o seu pai, volta a ter uma dignidade familiar melhor do que ele tinha antes. Isso que é importante, essa troca entre o tiro de guerra e os familiares. Isso. Olha só, nós vamos para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o nosso bate-papo. Você vai conhecer um pouco mais sobre a história do TG, o trabalho que é realizado lá, um trabalho super bacana. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Estamos de volta com o segundo bloco do Doctor Entrevista de hoje, que eu estou recebendo 2 convidados do TG, que é o Sargento Costa e o Subtenente César. Eles estão há 2 anos à frente do TG em Caratinga, fazendo um belíssimo trabalho, e era sobre isso que nós estávamos falando no primeiro bloco. Mas antes de falar do dia a dia dos atiradores, eu gostaria de perguntar com relação a esses jovens que não se alistaram. Como que eles podem proceder, né, para estar resolvendo a questão e não ter essas sanções? Sim, esses jovens ainda estão em condições de serem alistados. São 2 situações distintas. Aqueles que estão completando 18 anos no ano de alistamento ou aqueles que já completaram 18 anos, que seria o caso desses jovens. Eles têm que se dirigir à Junta de Serviço Militar, que hoje se encontra ali na Praça Cesário Alvim, ao lado da Caixa Econômica Federal. Então ali tem um stand da junta, levando os documentos pessoais, eles fazem um alistamento ali e começam a resolver sua situação com a Justiça Militar. O jovem que completa 18 anos no ano que vem, ele tem que se alistar pela internet. Existe agora essa facilidade. Olha, que bom. Só que acontece um problema recorrente aqui na região. A lei do Serviço Militar, ela diz o seguinte: no ano em que o jovem completar 18 anos, ele tem que ir à Junta de Serviço Militar ou pela internet fazer o seu alistamento até o dia 30 de junho. Então isso confunde muita gente. Vamos supor que o jovem faça os 18 anos em setembro. Ele vai esperar fazer 18 anos para fazer o alistamento? Não. Ele vai se alistar com 17. Sim. Porque o prazo final é dia 30 de junho. E quando passa o prazo de 30 de junho, o jovem perde um ano inteiro de alistamento. Se ele se alistar em julho, ele só vai resolver a situação militar dele só no final do outro ano. Aí atrasa a vida toda. Isso é bem interessante de ser colocado. Sim. Então, no ano em que ele completa 18 anos, através do site www.alistamento.eb.mil.br, ele insere o seu CPF e ele pode fazer o alistamento dele no conforto da casa dele, sem precisar ir na junta de seleção. O site vai dar uma data e o local para ele se apresentar, ou na junta ou no tiro de guerra. Está resolvido o problema dele naquele momento. E até quantos anos depois, por exemplo, passou 18 anos, está com 20, 30, quantos anos ele ainda pode se alistar? Pela lei do serviço militar, até os 42 anos, ele é imputável para o serviço militar. Obviamente, dificilmente vai ele ser vai selecionado, seguir, né? Só no caso extremo de guerra, ele é selecionado. Mas, numa situação de normalidade, ele não vai ser selecionado com essa idade avançada. Sim, mas pelo menos regulariza a situação e fica mais tranquilo, né? Agora vamos falar um pouquinho do dia a dia do atirador. Como é que é? Ele chega lá que horas? Como é que funciona? O dia a dia do atirador, o horário de chegada dele é 5h45. Então eles entram em forma. Toda semana tem um xerife geral e tem um xerife de cada pelotão. No nosso caso do tiro de guerra, são 100 atiradores, 50 para cada pelotão. Então temos o primeiro pelotão e o segundo pelotão. Eles tiram a falta, ao terminar esse retirado de falta, apresenta para o xerife geral, confere todo o efetivo, se realmente está batendo aquele controle de falta, apresenta para o sargento Costa, que confere novamente, isso é uma coisa do Exército, está conferindo e reconferindo. E após isso, tem a minha chegada, 6 horas, o sargento Costa apresenta para mim
e é dado início à instrução. Então vai ser a instrução que já foi passado para eles na semana anterior, qual seria a instrução daquela semana. A gente trabalha às vezes até com 15 dias, ele já saber que naquele dia qual o material que ele tem que levar, para onde é que vai, se vai ser no TG ou se é alguma instrução externa, qual uniforme, né? E aí começa o dia dele dentro do tiro de guerra. Se ele vai para atividade física, a manutenção do armamento, um tiro, né? Término dessa instrução, por volta ali de 15 para as 8, a gente termina a instrução. Às vezes, para os outros, justamente para o trabalho, liberamos 7h30, para que ele possa chegar ao trabalho dele, não perder seu trabalho, faculdade, escola. Né? Os demais que não têm essa restrição, eles entram em forma e fazemos o hasteamento ao pavilhão nacional. Né? Todo dia tem um hasteamento ao pavilhão nacional. E junto a guarda de serviço, junto com o pessoal do TG da instrução, faz esse hasteamento. Após isso, eles estão liberados para fazer, como a gente disse, o dia a dia dele, a atividade dele, de ir para a escola, trabalho, faculdade, ajudar o pai, é com ele. No final do dia, desse dia, durante os dias da semana, temos o serviço com permanência na parte da manhã, na parte da tarde, e à noite a guarda. No final de semana temos a guarda de 24 horas também, faz parte da carga horária dele, né? A mais hora extra que ele ganha, que vai contar como tempo de serviço para ele no futuro, ele apresentar para a aposentadoria, usar esse tempo de serviço dentro do tiro de guerra. Essa é a atividade dele dentro do tiro de guerra. Sim. Né? Externamente, ele tem aí diversas atividades extracurriculares. Que o sargento já estava falando, né? Contando para a gente. O Costa falou, né? Que é solicitações da sociedade, né? Como um todo, a gente recebe esses ofícios, vê a demanda, faz o planejamento, vê a equipe, vê os voluntários a participar disso aí, e aí a gente vai lá e cumpre o objetivo da parte externa, né? Do tiro de guerra. Olha só, eu estive visitando o tiro de guerra e vi lá o treinamento deles para armar, desarmar, né? E eu achei interessante o senhor falando como que é desafio, porque eles fazem tanto com os olhos vendados, com os olhos abertos, quanto com os olhos vendados. E uma vez por ano eles passam por um teste assim, rigoroso. Né? Eu gostaria que o senhor falasse desse teste, que vem... Todos os treinamentos militares que eles recebem são passíveis de inspeção. E nós recebemos uma inspeção operacional entre setembro e novembro pelo comando da 4ª Região Militar. Então está previsto esse ano, dia 7 de novembro, uma comitiva lá de BH que vai vir aqui inspecionar os atiradores. Então, na parte de primeiros socorros, na parte de controle de vias de trânsito, na parte do tiro e na parte física, eles são inspecionados. Ah, eu achei que era só do tiro. Então são todas essas áreas. Todas as instruções que contemplam ali aquelas 480 horas, eles são inspecionados. Individualmente e coletivamente. Então está marcado para vir aqui o general comandante da 4ª Região Militar, coronel chefe da seção do tiro de guerra e os seus auxiliares. Sim. É um momento tenso. Tenso, né? Inclusive, para armar e desarmar, eles têm 40 segundos para fazer com os olhos abertos, né? E 60 segundos para armar e desarmar com os olhos vendados. Nós vamos ver só um trechinho para vocês verem um pouquinho do que os atiradores aprendem, né? O dia a dia deles lá no tiro de guerra. Vamos lá. Nós somos a pátria. Fiéis soldados, por ela amados, nas cores de nossa farda, que brilha a glória, cuja vitória em nosso valor se encerra toda a esperança que o povo alcança. Quando altiva fora dela, que brilha a glória, cuja vitória
Viram aí que bacana? Pois é, um trabalho excelente, maravilhoso, que as pessoas em casa, os empresários, né, precisam ter essa visão também, né, sargento? Exatamente. A nossa meta nesse tempo que estamos aqui ao tiro de guerra é tentar mudar essa concepção de que as pessoas acham que o atirador vai até o tiro de guerra para aprender a marchar, aprender a correr, cantar, desmontar o fuzil. Não é só aquilo. Aquilo ali é um pedacinho do treinamento que eles têm. A parte mais valiosa são os valores que são absorvidos pelo jovem. Então, o empresário tem que valorizar isso, empregando esse garoto que está sendo controlado pelo tiro de guerra e estará à disposição da empresa. Então, esse é o principal produto que o tiro de guerra está entregando para a cidade. Um garoto consciente, responsável, que tem noção de hierarquia e disciplina e que pode perfeitamente desempenhar uma função do seu primeiro emprego em qualquer empresa aí da cidade. E vai ser resguardado o horário, né? Exatamente, vai ter toda a garantia de que ele vai estar no local do trabalho no horário correto. Sim. E uma preocupação para os pais também, né? A menos. Isso, é uma preocupação a menos. E em caráter social também, a maioria dos jovens, às vezes, que chegam lá, são de famílias carentes, né, que têm extrema necessidade de ter o seu primeiro emprego, de ter o seu trabalho. E, às vezes, você está fazendo um trabalho no TG de estimular, de mudar a cabeça do jovem, de tornar ele, né, mais consciente, de capaz, responsável, né, não estar disponível na rua para estar indo para o lado errado, e você vai lá para conseguir um emprego, o jovem chega, e quando diz, eu sou do tiro de guerra, não, do tiro de guerra o empresário diz, eu não quero. Então, em vez de estimular esse jovem crescer e alavancar e até melhorar a empresa dele, ele está fazendo aquele jovem se retrair, ter uma dificuldade maior para entender o aprendizado e acreditar que ele pode mudar, né? E que o mundo pode ajudá-lo a mudar. Então, isso é que é o importante também, que o empresário entenda isso. Que às vezes um não, por ele ser do tiro de guerra, está tirando do jovem aquela expectativa e a perspectiva de que ele pode ter um futuro, ele pode realmente exercer alguma coisa, né? Então, isso impacta um pouco negativamente no trabalho, né? Então, seria aquele apoio da sociedade empresarial para rever esses conceitos e abrir as portas igualmente como o restante da sociedade e não discriminar, deixar de lado porque é do tiro de guerra. Sim, e muito importante também o apoio dos pais, né? Olha, eu gostaria de agradecer a presença dos senhores. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Até o próximo Doctor Entrevista.